versículo 23 ao 27. Gênesis, capítulo 37, 23 a 27. Diga para o seu irmão assim: o meu Deus é maravilhoso. Agora diga novamente: o nosso Deus é maravilhoso. Amém? Acharam? Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de israelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram. Amém. Pode se sentar. E o tema da ministração é: e agora, José? E agora? Eis aqui um homem sonhador. O seu nome, José, filho de Jacó. Neste momento bíblico, o filho de Isaac não se chama mais Jacó, mas sim Israel. Seu nome foi mudado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. José era filho de Israel com Raquel, a mulher do coração do patriarca, que muito amava esse rapaz. José tinha um dom especial e Deus tinha um objetivo, um plano na vida dele, para fazer dele alguém que mataria a fome do seu povo, dando assim continuidade à nação de Israel que estava surgindo. José tinha 17 anos nessa época e apacentava ovelhas com seus irmãos. Seus irmãos eram filhos de outras mulheres com Jacó. E Jacó amava mais José, pois ele era o preferido da casa, porque José era filho da velhice de Jacó. Filho de Jacó com Israel, a mulher por quem Jacó havia apaixonado, e por ela trabalhou 14 anos na casa de Labão, o pai da moça. Jacó tinha feito uma túnica de várias cores para José. A túnica era especial. Sugere-se que essa túnica era usada por pessoas da realeza. E por isso, por causa disso, seus irmãos tinham inveja. Não suportavam José e não o tratavam bem, pacificamente. Eles eram ásperos. Para a situação ainda ficar pior, José teve um sonho e contou a seus irmãos, e isso os aborreciam ainda mais. O sonho era este: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam ao meu molho. Registro de Gênesis, capítulo 37, versículo 7. Aí foi o estopim, a crise gerada no relacionamento entre os irmãos, entre os filhos de Jacó. E os irmãos de José ficaram ainda mais irados com os sonhos de José e disseram: você está querendo dizer que você reinará sobre nós? Tu de verdade terás domínio sobre nós? Por isso os aborreciam com seus sonhos e as suas palavras. Mas incrível, José não se deixava intimidar e sonhou novamente. E veja o sonho que José sonhou. E esse sonho seria o ponto final na petulância de José. E seus irmãos achavam que era petulância de José, e eles achavam que teria que fazer algo para acabar com isso. Assim pensavam os irmãos de José. O sonho que José contou foi este:
Seus irmãos o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Gênesis 37, 9 a 11. José sonhava os sonhos de Deus e Deus os faria realizar. Sonhe os sonhos de Deus e Ele fará de você um vencedor. A Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 36. Deus tem as suas bênçãos para derramar sobre você. As bênçãos de Deus são os seus acréscimos em nossa vida. Porque Deus tem sempre uma bênção para aqueles que sonham os seus sonhos, para aqueles que realizam a sua obra, para aqueles que investem a sua vida no seu reino. Deus tem os seus acréscimos para a sua vida e para a minha vida, porque o nosso Deus é bom. Aleluia, palmas ao Senhor. Deus é fiel. O nosso Deus grande e poderoso é um Deus realizador de sonhos. Sonhe os sonhos de Deus e Ele realizará. Sonhe os sonhos que o glorifica e assim Deus se alegrará em te abençoar. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Que possamos sonhar os sonhos de Deus. Os irmãos de José saíram para apacentar e Jacó chama José e manda que José fosse até onde estavam seus irmãos para ver como eles estavam passando. A Bíblia diz que José os procurou e os achou em Dotã. Quando eles o viram de longe, viram José de longe, eles começaram a conspirar para matá-lo e ainda zombavam dizendo: eis que veio o sonhador mor. José estava vindo e eles começavam a ironizar: eis que veio aquele sonhador, só sabe fazer isso na vida, só sabe ficar sonhando. E a Bíblia diz que eles iam matar José. Porém Rúben, o irmão mais velho, não deixou, mas deu a ideia de lançá-lo na cova para salvá-lo da morte e depois devolver ao seu pai. Então eles tiraram a túnica colorida de José e o lançaram numa cova vazia, sem água. Mas Judá os incitou dizendo: que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondemos sua morte? Então eles resolveram vender José aos ismaelitas por 20 moedas de prata e eles o levaram ao Egito. Rúben teve que se ausentar e não estava nessa hora, não estava presente na hora em que os irmãos fizeram isso, quando os outros irmãos decidiram vender José como escravo para os ismaelitas. Quando Rúben chega e foi até a cova para ver como José estava e não achou, ele rasgou as suas vestes, mas nada adiantava, estava feito. Então eles pegaram a túnica de José e sujaram a túnica com o sangue de um cabrito e levaram a Jacó, para que Jacó reconhecesse a túnica do seu filho, e disseram a ele que talvez uma besta fera havia matado José. Jacó viu que aquela realmente era a túnica multicores que fizeram para o seu filho amado, que ele mandou fazer para o seu filho amado, e pensou realmente que alguma besta fera tinha despedaçado José. E Jacó chorou amargamente, rasgou as suas vestes e lamentou por muitos dias. Os midianitas, ao chegarem no Egito, pegaram José e o venderam como escravo para Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Ufa! Mas que história grande, né? A história de José. Pois o sonhador sempre é perseguido. Muitos o rejeitam e muitos levantam para paralisá-lo. Mas a ordem de Deus é: não pasmes e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Amém. Glória a Deus. Seja sonhador e prossiga. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 9. Sonhe os sonhos de Deus
vá em frente. Deus é contigo. Prossiga, porque Deus é grande e poderoso. E além de ser grande e poderoso, Deus é sonhador. Deus é aquele que nos faz sonhar. E diante de tanta catástrofe, o que fazer? De filho predileto, José se viu sem pai, sem mãe e sem irmãos. Apesar que irmãos como esses, melhor não Deus. Você já ouviu aquela expressão, amigos da onça? Pois é, esses irmãos de José eram os irmãos da onça. Mas mesmo assim, ele se viu sem pai, sem mãe, sem irmãos. José foi obrigado a ficar sem família, sem o seu irmãozinho pequenininho da casa, que era o irmão amado e querido de José, o caçula de Jacó e o caçula de Raquel, que Raquel morreu no parto no nascimento do seu segundo filho, Benjamim. Quanta saudade José tinha de Benjamim. Ele era seu irmão do mesmo útero, da mesma mãe, Raquel, e agora Benjamim ficou para trás. E o velho pai, que o tanto amava? E como deveria estar o velho Jacó sem seu filho? A dor, a solidão, do abandono e da rejeição eram como espadas afiadas a despedaçar o coração de José. Porque tamanha era a dor e tamanho era o sofrimento. De homem livre, herdeiro do riquíssimo patriarca Jacó, a escravo do Egito, injustiçado, jogado numa masmorra, a pior cama, a pior comida, o pior serviço e sem liberdade. José não era livre, porém escravo. E agora, José? O que fazer? Pergunta para o seu irmão, e agora, José? De alguém que sonhava em estar em um lugar de destaque, pois no sonho dele todos se curvavam e o reverenciavam. Agora estava em terra alheia, estava em terra estranha. De alguém que possuía uma túnica que simbolizava autoridade, realeza, agora se encontrava em posição de um rei escravo e vestia vestes rudes de um pobre escravo. Como encarar toda essa situação adversa e diante dessa história bíblica tão linda, que traz ao nosso coração um monte de sentimentos? Enquanto eu lia, eu perguntei, e agora, José? E agora? O que fazer? O que pensar? Como agir? Será que os sonhos ainda serão realizados? Qual será a postura diante de Deus? Vale a pena ter fé? Acreditar? Meu Deus! Que situação difícil desse rapaz, ainda adolescente. Porque quantos anos tinha José? Ainda adolescente. Quando eu leio a história de José e olho para o Vinícius, o meu Vinícius, é a mesma idade. E eu fico imaginando o Vinícius nessa situação. Aí dá um desespero, dá até um aperto no coração de imaginar. Deus me livre de passar por uma situação dessa. Imagine como sofreu José e como sofreu o velho pai de José, Jacó. E eu fico imaginando José lá na terra do Egito dizendo: eu creio que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, meu pai, há de me livrar, há de me colocar em lugar de honra, pois eu sei que os meus sonhos são sonhos de Deus, e Deus estava com José, porque os sonhos de José eram sonhos de Deus. Aleluia! Você está passando por uma humilhação? Você foi jogado em uma cova? Foi abandonado? Foi deixado? E depois só lhe restou o desespero, a solidão, a dor, o vazio, a terra estranha? Você se sente preso na prisão de Faraó? O que fazer? Deus te pergunta, meu amado. E agora, Poliana?
E agora eu vou crer em Deus. Agora eu vou continuar amando a Deus. Agora eu vou continuar servindo a Deus. Porque o meu Deus é fiel. Aleluia! Glória a Deus. Adore a Deus. Cante louvores e mude a circunstância que está em sua frente. E eu quero dizer para o meu Deus: eu louvarei em qualquer circunstância e situação. Eu te honrarei, Senhor, meu Deus. Mesmo que seja a escassez, na enfermidade, nos momentos mais difíceis, porque eu creio que o meu Senhor me honrará. Você crê? Deus te honrará, creia. Na vergonha, Deus te dará dupla honra. Diga glória a Deus. Dê um braço de júbilo, porque Deus te dará dupla honra. Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é contigo. Sabe aqueles momentos de lágrimas, sozinho no quarto, que até mesmo na nossa insignificância a gente pensa que a gente está sozinho? Sabe aqueles momentos? Nem nesses você está sozinho, porque Deus é contigo. Deus estava com José. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Esse mesmo Deus é o nosso Deus, e Ele está conosco em todos os momentos, difíceis ou alegres, de enfermidade ou de saúde, de paz ou de guerra. Esse Deus está conosco. Glória a Deus, porque Ele não nos abandona jamais. Porque essa é a promessa do Senhor, registrada em sua palavra, em Isaías capítulo 61, versículo 7. Em lugar de vergonha tereis dupla honra, e em lugar de afronta exultarei na vossa herança. Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele é. Quem vence a prova é aprovado e vive mais tranquilo e seguro. Porque provação é uma situação aflitiva ou penosa. Deus sempre tem bons propósitos nas provações. Deus, ao nos provar, Ele sabe exatamente o que está fazendo e os seus objetivos em nos dar vitória. Deus sabe exatamente o que está acontecendo e tem uma saída para todos nós. Nas provações nós temos que esperar no grande amor de Deus agir em nossa vida e o sofrimento que vai fortalecer a nossa alma. Porque é nas provações da vida que percebemos a misericórdia de Deus agindo no nosso viver e perseverando, crendo, no final nós seremos vitoriosos. Se no meio da luta nós sentimos que estamos perdendo as forças, tenhamos convicção de que o Senhor está conosco, de que Ele está presente nas situações ruins, e essas situações ruins Ele nos permite como testes da nossa fé. Essas lutas nos desafiam a perseverança, e essa perseverança produz em nós maturidade e integridade espiritual. As provações facilmente nos causam pânico e desespero, mas Deus as dá para o nosso próprio bem, para crescermos tanto na vida espiritual como na cotidiana, para que possamos ser perfeitos e íntegros. Temos que aprender a ser perseverantes e suportados, firmes com dignidade, prudência e sabedoria. Deus só prova a quem Ele ama. Essa é a razão da alegria, mesmo dentro ou diante de situações penosas. Alegrar com as tribulações ou nos momentos de provações não significa sentir prazer com os problemas. Quem gosta de problema aqui? Nem eu. Quem gosta de tribulação? Provas? Nem eu. Mas podemos nos alegrar nas tribulações, nas provações, nos problemas, nas dificuldades, porque nós podemos nos alegrar que nesses momentos nós não estamos sós. Deus está nos provando, e quando Deus nos prova, é para nos aprovar.
E nesses momentos nós podemos saber que o amor de Deus está por trás de tudo isso. E se na vida não tivermos problemas, provações e lutas, nunca experimentaremos a graça e o deleite do resultado da vitória. Já ouviram aquela frase? Não há vitória sem luta. Por isso, nessa noite, receba em nome de Jesus a unção da vitória na sua vida. Tem lutas, problemas, dificuldades? Não importa. Importa que a vitória do Senhor virá sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. E saiba, e guarde no seu coração: quem vence a prova é aprovado e vive mais tranquilo e seguro. Amém? Amém. Então louvado seja Deus. José na casa de Potifar foi uma bênção. E seu senhor confiou tudo a José. Porém a mulher de Potifar pôs os olhos no rapaz. Certamente uma coroona desajustada. Que coroa, segundo o pastor Adiel, é depois dos 30. Apesar que eu tenho uma 12 que já passou dos 30, assim, há muito tempo, e ela não admite que é coroa. Mas é, né, pastor Adiel? Mas a mulher de Potifar era uma coroa desajustada, que desejou um rapaz que talvez tivesse a idade para ser o seu filho, e o quis de qualquer jeito. José sempre foi um homem digno. Apesar da pouca idade, ele tinha caráter. E como o homem precisa ter caráter? Apesar da sua pouca idade, ele preferiu fugir do que adulterar com a mulher do seu senhor, Potifar. José preferiu fugir do pecado do que deitar com aquela mulher. Mas aquela mulher maluca o acusou injustamente. Ele foi acusado por algo que ele não fez. Por isso, por causa dessa acusação, José foi parar na prisão. Não só bastasse ser escravo, vendido pelos seus próprios irmãos, agora se torna um prisioneiro. As coisas para José se complicavam mais ainda, cada vez mais, cada dia mais. E agora, José? Vendido pelos irmãos, escravo, agora prisioneiro. E agora? Mas lá na prisão, José interpreta sonhos. Ele interpretou o sonho dos prisioneiros, do padeiro mor e do copeiro mor. E do jeito que José falou, aconteceu. O copeiro voltou a servir a Faraó e o padeiro morreu enforcado. Certa vez o Faraó teve um sonho, e esse sonho perturbou o seu coração, perturbou o espírito do grande Faraó, da nação mais poderosa e rica na terra naquele tempo, o Egito. E ninguém sabia o que era, nem os sábios, nem os adivinhadores do Egito, e não houve ninguém que pudesse interpretar o sonho de Faraó. E o copeiro então fala de José, que ele havia conhecido lá na prisão, e o sonho que José interpretou. E o sonho de Faraó, José foi o único capaz de interpretar com a sabedoria divina e debaixo do eterno propósito de Deus, que deu uma instrução a José, e José passou a Faraó, José deu uma instrução para Faraó lidar com a fome que viria sobre a terra, e por essa interpretação e a instrução de José, ele se tornou o governador do
favor. Você crê? Ainda que o inferno inteiro se levante contra você, tá lá os demônios, aquela corte maligna lá, alvoroçada. Quando Deus levanta o seu braço forte, Ele está trabalhando em seu favor. E ninguém poderá impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Quando Deus age em nosso favor, nem o inferno inteiro pode detê-lo. Que olha que texto tremendo que tem na palavra de Deus. Se Ele destruir e encerrar ou juntar, quem impedirá? Vira para o seu irmão e diga assim: se Ele destruir e encerrar ou juntar, quem impedirá? Diga mais forte: quem? Quem? Fala: ninguém. Quem? Porque agindo Deus, ninguém, nem o inferno inteiro poderá impedir o agir de Deus. E Ele age em meu favor e em seu favor. Aleluia, glória a Deus. Nada e nem ninguém poderá impedi-lo. Deus se levanta em seu favor, o bem sempre vencerá. Pois a Bíblia diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. José viveu 22 anos sem seu pai e sem que seus familiares soubessem do seu paradeiro. E por que esse silêncio? É verdade, os seus irmãos o odiavam, mas seu pai, Jacó, o amava e certamente merecia a atenção do filho. Pôde-se entender também que José, enquanto escravo e preso, ele tinha dificuldades, tinha limitações e não podia enviar notícias para casa. Entretanto, quando alcançou a posição de governador e provedor do Egito, ele bem poderia ter dado sinal de vida. Quando seus irmãos chegaram ao Egito para adquirir mantimentos, José os reconheceu e lembrou-se dos seus sonhos que ele tivera quando jovem. De acordo com o registro do texto sagrado em Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 ao versículo 11. Será que ele não se identificou por motivo de vingança? Você faria isso no lugar dele? E com certeza ele tinha motivos de sobras para se vingar. Tinha ou não tinha? Pode ser sincero, não adianta querer passar por santo, não. Tinha ou não tinha? Tinha. Ele tinha motivos para vingar. E eu disse que tinha motivo para vingar. Eu acho que tinha. E olha que eu sou dramática. Tinha motivos para vingar. Um sanguíneo diria assim, né, André? Eu matava ele. Mas José tinha motivo para vingar. Mas isso era agir segundo as paixões humanas. Mas então o que manteve José firme durante aqueles 22 anos? De onde ele buscou forças para resistir à tentação da mulher de Potifar? De onde veio o poder para não buscar revanche quando estava esquecido na prisão? E agora José estava cedendo à paixão e haveria de se vingar? Nos sonhos pelos quais Deus revelou a ele o seu plano para a vida de José, eram 11 feixes de trigo e 11 estrelas, mais o sol e a lua que se inclinavam perante ele. Com a primeira visita dos 10 irmãos, José percebe que Deus está iniciando o cumprimento daqueles sonhos, mas o quadro ainda estava incompleto. Somente quando todos os irmãos estavam presentes, ele se dá a conhecer. Gênesis capítulo 45, versículo 3. E mais tarde, ele explica aos irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. José tinha motivos para buscar vingança, mas Deus tinha para a sua
do que o seu triste passado. Hoje também nós devemos agir como José. No lugar de vingança, o que devemos buscar é o cumprimento dos propósitos de Deus em nossa vida. Porque quem espera Deus agir não precisa de vingança. E Deus agirá sempre em nosso favor. Aleluia! Aplauda o Senhor. Toda a casa do pai de José, Jacó e seus descendentes, todos desceram para o Egito, e José alimentou todos eles e cuidou de todos eles. José era o maioral do Egito. Acima dele, somente o grande faraó. Deus o honrou na terra do Egito. Deus o levantou na terra da escravidão. Na terra da dor, a vitória do Senhor, a vitória do Todo-Poderoso veio na sua vida. Deus honrou José diante de todos, diante dos seus irmãos, diante de todo o Egito. E agora nós podemos dizer assim: e agora, hein, José? Não é? E agora, José? Mas agora, diante disso tudo, a gente pode falar: e agora, hein, José? Fala pro seu irmão. Não é assim não, com um sorriso. E agora, hein, José? Sabe o que é agora? José está honrado e digno. E digno. Essa é a graça de Deus para todos aqueles que sonham os sonhos de Deus e trabalham para realizá-los. É isso que Deus faz com todos aqueles que esperam nele, mesmo em tempos difíceis. Quando momentos de interrogações em sua vida, José decidiu crer que Deus era poderoso para dele cuidar e para colocá-lo em lugar de honra e prosperá-lo, e dando-lhe vitória nos dias mais sombrios. Nas interrogações da vida, meus irmãos, o que faremos? O que você fará? Que seja sempre a sua opção amar a Deus, confiar nele, e ele realizará os sonhos do seu coração. Quando as dificuldades te atingir e você perguntar: e agora? Lembre-se de José, e que a sua resposta seja: amar e esperar em Deus, pois ele é a nossa esperança. Amém? Viu como Deus no quadro? Deus batalha em nosso favor. Feche seus olhos e fique em pé nesse lugar.